presença é muito bem-vinda à nossa GEAC TV. O tema de hoje, Jesus, o pão da vida. Para as nossas reflexões, a mensagem de Emmanuel, o Guia Real. O Guia Real. Na procura de orientação para a conquista da felicidade suprema, com base na alegria santificante, lembra-te de que não podes encontrar a diretriz integral entre aqueles que te comungam a experiência terrestre. Nem na tribuna dos grandes filósofos, nem no suor dos pioneiros da evolução, nem na retorta dos cientistas eméritos, nem no trabalho dos pesquisadores ilustres, nem na cátedra dos professores distintos, nem na veste dos sacerdotes abnegados, nem no bastão dos pastores experientes, nem no apelo dos porta-vozes de reivindicações coletivas, nem nas orientações dos administradores mais dignos, nem nos decretos dos legisladores mais nobres, nem no verbo flamejante dos advogados do povo, nem na palavra dos juízes corretos, nem na pena dos escritores enobrecidos, nem na força dos condutores da multidão, nem no grito contagioso dos revolucionários sublimes, nem nas arcas dos filantropos generosos, nem na frase incisiva dos pregadores ardentes, nem na mensagem reconfortante dos benfeitores desencarnados. Em todos surpreenderás, em maior ou menor porção, defeito e virtude, fealdade e beleza, acertos e desacertos, sombras e luzes. Cada um deles algo te ensina, beneficiando-te de algum modo. Contudo, igualmente, caminham vencendo com dificuldade a si mesmos. Cada um é credor de nossa gratidão e de nosso respeito pelo amor e pela cultura que espalha. Mas no campo da humanidade só existe um orientador completo e irrepreensível. Tendo nascido na palha, para doar-nos a glória da vida simples, expirou numa cruz, pelo bem de todos, a fim de mostrar-nos o trilho da eterna ressurreição. Sendo anjo, fez-se homem para ajudar, e sem cofres dourados, viveu para os outros, descerrando os tesouros do coração. É por isso que Allan Kardec, desejando indicar-nos o guia real da ascensão humana, formulou a pergunta 625 em O Livro dos Espíritos, indagando qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu ao mundo para servir de modelo aos homens. E os mensageiros divinos responderam na síntese inolvidável: Jesus. Como a dizer-nos que só Jesus é bastante grande e bastante puro para ser integralmente seguido na terra como sendo o nosso Mestre e Senhor. Mensagem constante do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 37, recebida em reunião pública de 25 de maio de 1959, quando do estudo da referida questão número 625 de O Livro dos Espíritos. Para os comentários ao nosso tema Jesus, o Pão da Vida, Joaquim Tomé de Souza, Cristiane Reis, Eusi Nascimento e nós. Jesus se refere como sendo o pão da vida algumas vezes no Evangelho de João, no capítulo 6.
Em uma dessas passagens, ele diz: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Essa fala de Jesus é um verdadeiro convite para participarmos do banquete espiritual, da confiança em Deus, da crença na vida eterna e, principalmente, de acreditar que temos uma escala evolutiva a ser galgada e a ser vencida, domando as nossas más tendências, desenvolvendo as nossas virtudes. E Jesus volta a falar que este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os seus pais comeram e pereceram. Quem come este viverá eternamente. Ao falar sobre essa passagem, Jesus a coloca logo depois da multiplicação dos peixes e dos pães. E exatamente em um momento em que a multidão que o acompanhava o questiona se não voltaria a ter novos milagres, entre aspas, em que ocorria essa multiplicação dos pães. Esse questionamento e essa passagem como um todo, do capítulo 6 de João, ela é muito inspirada em uma passagem do Velho Testamento presente no Êxodo, em que é narrado a ocorrência do maná celestial. Como é que ocorreu essa passagem no Velho Testamento? Moisés já havia saído com o povo, com os israelitas que estavam até então escravizados no Egito, rumo à Terra Prometida. Conforme a gente pode ver no mapa, foi um longo caminho que eles percorreram, desde o Egito até chegar na Terra Prometida. Essa peregrinação, esse caminho em vermelho que está traçado no mapa, mostra o caminho que eles percorreram. Mas algumas obras teológicas falam que Moisés poderia ter pegado um outro caminho para chegar até a Terra Prometida. Um caminho que passava pelo litoral do Mar Mediterrâneo e que era muito mais curto, muito mais fácil e muito mais conhecido. Entretanto, como Moisés sabia que se tratava de um povo extremamente rebelde e que tinha muita dificuldade ainda em sua confiança, na fé em Deus, Moisés optou por esse caminho mais longo, um caminho desconhecido que ninguém sabia exatamente como percorrer. E é justamente por isso, como uma forma de consolidar o exercício da fé, da confiança, e, ao mesmo tempo, de educar aquele povo. Esse tempo durou aproximadamente 40 anos. E logo no começo dessa trajetória a ser percorrida, começou a faltar alimento e também água. E nesse momento, os israelitas, que eram extremamente rebelados e revoltados, eles começaram a resmungar e a xingar, dizendo que era melhor ter ficado como escravos no Egito, porque já faltava alimento e água. E lá no Egito, enquanto escravos, nada os faltava em termos de alimento físico. E a partir desse momento, ocorre um fenômeno chamado maná celestial, em que por 40 anos choveu pão do céu como forma de alimento para esse povo. Nós podemos comparar o maná como sendo aquele paliativo, aquela isca, aquela forma de chamarmos a atenção de uma criança que está começando a andar e que precisa desses atrativos para continuar esse processo de aprendizado até que o andar se consolide. E isso, para o povo hebreu, ocorreu durante 40 anos. A partir do momento em que eles chegaram na Terra Prometida, parou de ocorrer esse fenômeno do maná celestial. E eles tiveram que cultivar a terra, plantar e colher os seus alimentos e fazer o seu pão e todos os demais itens de suas refeições. Entretanto, essa crença da volta do maná vindouro, ela ainda permanecia na cabeça dos judeus, dos israelitas. E é por isso que na passagem trazida
por João, em que Jesus fala que ele é o pão da vida, em um determinado trecho, a multidão que o acompanhava volta a interpelá-lo. Mas não vai ter mais outras multiplicações de pães? Ou seja, se remetendo à questão do maná. Só que Jesus vem trazer para nós a lei do amor, que é baseada no nosso autoaprimoramento. Não existem mais facilidades para um povo que já conseguiu uma determinada faixa de maturidade. É um povo que já sabe andar, que já sabe como se exercitar e se esforçar. Embora nessa época de Jesus o povo ainda tivesse dificuldade para entender o significado de eu sou o pão da vida, é fácil entender que Jesus usou o simbolismo do pão porque era um alimento extremamente comum naquela época e continua até os dias atuais, conforme também ressaltado por Emmanuel no capítulo 134 do livro Palavras de Vida Eterna. O pão é um alimento simples, é um alimento puro, é um alimento de grande alcance mundial, muito acessível a todos. Embora mude suas receitas de uma região para outra, mas o pão é de conhecimento e acesso de toda a população. Muito bem. Posteriormente, na Bíblia do Peregrino, também nesse capítulo que trata do pão da vida, há um comentário bastante interessante no rodapé da Bíblia que fala que se referir como sendo o pão da vida, é uma das 7 fórmulas pelas quais Jesus se autodefine. A outra seria como a luz verdadeira, depois como a porta, o bom pastor, a ressurreição, que é o símbolo da vida eterna, né, da sobrevivência do espírito após a morte, como o caminho e também como a verdadeira vinha. Mas nesse mesmo rodapé, os teólogos dizem que João tinha Jesus como a sabedoria, a verdadeira sabedoria. E quando se diz então que Jesus é o pão da vida, uma das 7 fórmulas em que ele se autodefine, nós temos que entender o Cristo como sendo um Cristo cósmico, como sendo o governador espiritual do orbe terrestre, conforme a doutrina espírita nos diz. É aquele que anunciou a vinda do Consolador prometido no capítulo Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, todas essas questões nos falam de Jesus como sendo um alimento espiritual que deve ser absorvido por todos nós, porque ele é nosso guia, o nosso modelo. Então, que possamos, por meio do nosso esforço, cultivar o hábito dessa comunhão com Deus, de participar cada vez mais desse banquete espiritual. Que assim seja. Caros irmãos e irmãs, que Jesus possa nos abençoar. No Evangelho de João, no capítulo 6, existe uma frase dita por Jesus que faz-nos pensar um pouco. A frase é a seguinte: eu sou o pão da vida. Por que Jesus disse isso? Na verdade, essa frase foi dita no dia seguinte da multiplicação de pães. Aquela passagem evangélica em que Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas. Após esses eventos, Jesus se dirigiu a Cafarnaum e no outro dia a multidão foi em busca do Mestre. Mas Jesus observou aquelas pessoas, analisando profundamente o íntimo dessas pessoas, ele concluiu: esses não vieram para buscar o pão da vida, para buscar o Evangelho de meu Pai. Ele disse a estas pessoas que o procuravam: na verdade, eu vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes.
A verdade é que aquele grupo de pessoas estava em busca de alimentação, de comida, daquele alimento que Jesus deu a eles no dia anterior. Mas em seguida, após fazer a reprimenda daquela multidão que buscava apenas saciar o corpo material, Jesus disse a estas pessoas: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Esta assertiva de Jesus é muito profunda, porque ele disse: eu sou o pão da vida. Logo em seguida, após fazer várias recomendações e vários ensinos acerca do que significa aquele pão que ele estava dizendo, ele enfaticamente conclui mais uma vez, no capítulo 6, versículo 48 de João: eu sou o pão da vida. Ora, por que Jesus afirma: eu sou o pão da vida? A palavra pão, em toda a história da humanidade, significa alimento. É o símbolo do alimento do corpo. O pão que alimenta o corpo está implícito quando nós referimos a pão. E isto está presente na história de todos os povos. O pão físico, o pão que Jesus distribuiu durante a multiplicação dos pães, alimentava o corpo. Era um pão para o alimento do corpo. Mas Jesus estava querendo afirmar aos discípulos e a todos aqueles que ouviam que ele viera do Pai para ensinar o caminho para buscar o verdadeiro pão espiritual, um pão que alimenta o espírito perpetuamente. Ele ainda recomenda àqueles que o procuravam: não preocupeis em buscar o pão para o corpo que perece, mas buscai o pão para o espírito que permanece sempre. Então, esta é uma verdade para todos nós. O pão que alimenta o espírito, Jesus nos trouxe. O pão que alimenta o espírito é o amor. E amor, Jesus veio ensinar para todos nós. Ele veio mostrar a todos que o amor é o verdadeiro caminho que nós precisamos buscar para seguir a estrada da evolução, para seguir a nossa evolução espiritual. Não adianta preocuparmos com o pão da vida material. Só este caminho nós não iremos evoluir. Nós não iremos caminhar em direção ao nosso desiderato, que é tornarmos espíritos puros, com a limpeza de toda a nossa sujeira espiritual, limpando tudo com a nossa harmonização com as leis de Deus. Iremos chegar ao nosso caminho, que é tornarmos-nos espíritos puros. Mas para isso é preciso cumprir os ensinos do Mestre, fazer com que nós possamos atravessar a vida buscando e vivenciando esse sentimento que ele nos trouxe. Ensinar a humanidade a perdoar, a amar, esquecer e superar em si mesmo aquela velha lei que os comandava, olho por olho, dente por dente. Isso não vale mais, isso vai mudar, isso vai se transformar em perdoar as ofensas, tantas quantas forem necessárias, para que nós possamos harmonizar-nos com as leis de Deus. Quando nós lemos em João: eu sou o pão da vida, na palavra de Jesus, ele está nos dizendo: caros irmãos, buscai o alimento que eu lhes deixei, o alimento que os encaminhe para Deus, que é o amor, o perdão, a caridade. Que possamos todos nós refletir cada vez mais em busca deste caminho
que significa a porta estreita de nossa vida. Não viemos aqui na terra encarnados para tirar férias. Viemos aqui a serviço de nós próprios, na corrigenda de nossos erros, para que possamos harmonizar com as leis de Deus. É o caminho, a verdade e a vida, é o próprio Jesus. O caminho quer dizer, se eu vou chegar a Deus, só tem um caminho a percorrer: Jesus com seus ensinos. A verdade significa que tudo o que ele disse, tudo o que ele nos trouxe, é uma verdade universal de todas as religiões, de todas as filosofias cristãs, de todos os caminhos que levam o homem a progredir. Esta verdade está implícita no Evangelho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida espiritual, que é a vida permanente e a vida eterna. Para que nós possamos chegar lá o mais rápido possível, é preciso seguir os ensinos de Jesus. Pois é somente assim que nós iremos ser chamados de cristãos. Caros irmãos, caras irmãs, aproveitemos este pão da vida, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos orienta em como sanar os nossos erros, progredir em nossa evolução, para que possamos completar a tarefa que nos cabe neste programa de reencarnação, que é sempre programado para o nosso progresso, para o nosso bem, para a nossa vivência com Jesus. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Queridos amigos, juntos refletiremos hoje sobre o tema Jesus, o pão da vida. Quando no deserto, Moisés alimentava os hebreus com o maná, que tinha a duração de um dia, era considerado um alimento mandado por Deus, através de Moisés, significando o pão que saciava, matava a fome, fazia com que sobrevivessem àquela jornada. Mas, em relação a Jesus, nós vamos falar do pão da vida. É um pão diferente, que alimenta a alma. Ele mesmo diz, eu sou o pão da vida. Então, nós precisamos deste alimento para a nossa alma, que a nossa alma é muito mais importante que o nosso corpo. O nosso corpo existe pela força que a alma lhe dá, pela sustentação do espírito que é encarnado, se torna a nossa alma. Pão da vida. Como Jesus nos alimenta, satisfazendo as nossas perquirições, nossas quedas, nossos desânimos. Ele nos sustenta com os seus ensinamentos. E é importante verificarmos quando ele diz entre os seus discípulos, eu sou o pão da vida, é que cada um de nós, tendo nos alimentado dos seus ensinamentos e colocando-os em prática, seremos capazes de distribuir pelo exemplo, pela vivência do dia a dia, este alimento que sustenta a alma, que é o mais significativo de todos. Então, o alimento divino, ele só é absorvido onde não existe reduto de sombras. O que são redutos de sombras? São tristezas, mágoas, revolta, inaceitação, desencanto e tantos outros características de sombra, outros sentimentos negativos que nós costumamos nos deixar envolver por eles. Mas temos que reagir, porque nós sabemos que somos criaturas eternas, que existe a vida futura, a vida futura, que existe aquela proteção especial do Pai Celestial sobre todas as suas criaturas. Jesus mesmo nos diz, as minhas ovelhas me reconhecem.
elas conhecem a minha voz, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, procuremos este refúgio, esta serenidade de sermos assistidos, conduzidos, inspirados, protegidos e resguardados pelo amor de Deus, que nos leva a entender a responsabilidade de uma encarnação. Por isso, a necessidade de cuidarmos do corpo que nos é emprestado para esta jornada sobre o planeta. Temos que zelar dele, temos que ter bons hábitos, temos que nos dedicar à conservação da saúde, porque temos uma missão, um dever, um encargo, uma tarefa a realizar. Cada um de nós tem. Para que você perceba isso com bastante segurança e certeza, observe a si mesmo como você é responsável pela sua evolução pessoal, a sua evolução espiritual. Você hoje é bem diferente do que já foi há alguns decênios atrás. Por quê? Porque melhorou, transformou-se. E também temos que verificar que esta construção do conhecimento espiritual, ele é assimilado pouco a pouco, através das nossas experiências de vida. Então, para você perquirir como você está indo no cumprimento da sua tarefa sobre o planeta, dando a devida atenção à missão que lhe compete realizar, você vai fazer essa pergunta que está em João, capítulo 1, versículo 38. Que buscais? Pergunte-se, o que você busca? O que lhe interessa mais do que tudo? O que lhe dá aquela sensação de dever cumprido, de estar aproveitando bem o tempo, de estar fazendo o que realmente você se propôs a fazer, ouvindo a voz da consciência, praticando aquilo que você acha meritório, digno de ocupar o seu tempo, de servir e ser perguntado o que buscais. Nós buscamos a nossa evolução espiritual, nós buscamos o cumprimento do dever no núcleo familiar, onde estamos com aqueles que estão na nossa órbita, que nos cercam. Nós temos um dever social com aquelas pessoas com as quais contactamos. Temos o dever profissional de atender e fazer o melhor ao nosso alcance em relação àqueles que estamos atendendo, a quem servimos profissionalmente. E, acima de tudo, quanto à nossa questão religiosa, como estamos vivendo a doutrina que assimilamos? Que buscais? Fica para você esta pergunta. Jesus, o pão da vida, é uma reflexão que nos remete diretamente a uma consideração do próprio Mestre, quando ele mesmo se declara no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48, eu sou o pão da vida. O pão é o alimento mais popular do planeta, em todos os quadrantes, em sua pureza de organização, de confecção, e que pode receber várias qualidades de inserções que o transformam em sanduíche, em um número imenso de acepipes que nós nos regalamos com eles. Mas, na verdade, o que deve ser entendido por nós todos é que o pão é o alimento essencial para o corpo físico. Então, esse alimento essencial para o corpo físico é que Jesus faz com ele uma analogia, colocando a necessidade de nós termos um alimento essencial para o nosso espírito. E é ele ainda que diz em João 6,52, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Como assim? Comer deste pão, viverá para sempre. O pão da vida, o pão que traz o alimento espiritual, que são os ensinamentos, as mensagens que nos renovam o modo de sentir,
nos dá essa longevidade na conquista de nós mesmos e no entendimento das realidades espirituais. Viver para sempre significa estar em harmonia com os ensinamentos do próprio Cristo. Comer deste pão da vida, é nos despertarmos para esse foco de entendimento. Da mesma forma que nós alimentamos o nosso corpo físico para o seu fortalecimento, para a sua vida plena e saudável, não devemos deixar o espírito à míngua de uma alimentação substancial. Alimentação que significa o nosso refazimento, o nosso alimento através dos ensinamentos de renovação que significam caminho, verdade e vida. E observamos que nesse processo de trazer para nós o alimento espiritual, Jesus, de governador solar, passou a ser servo de todos. Ele se fez um de nós, para que a sua mensagem, que já havia sido promulgada por vários antecessores, por vários prepostos seus, que a sua mensagem chegasse escorreita, pura, sem mesclas, para que nós tivéssemos condição de entender e jamais reclamar que não fomos agraciados com os ensinamentos diretos do Mestre Divino. O governador que se fez servo é o exemplo maior da humildade, daquele que tem o senso de utilidade, colocando para nós todos que aquele que não serve para servir, não serve para viver. O tipo de perfeição moral que Jesus exemplificou para nós, que Kardec comenta na questão 625 de O Livro dos Espíritos, mostra quão importante é nós entendermos como que é que aquele que presidiu a formação planetária, que em todos os momentos da humanidade esteve presente, trazendo o amparo, a proteção, a condução à humanidade ainda primitiva, prossegue, fazendo com que esta humanidade, em sua jornada espiritual, se faça cada vez mais segura em suas passadas de conquistas, de construção, de segurança para a vida eterna. Jesus está onde domine o amor do bem. Esse amor do bem é um exercício que todos nós devemos fazer a todos os dias, começando pelo exercício do entendimento da nossa fraternidade universal, isto é, todos somos irmãos em humanidade. Então, fazer o exercício do entendimento e da prática deste amor do bem com o nosso próximo mais próximo é garantia de sucesso garantido no entendimento de tudo o mais que estará à nossa volta. Então, tenhamos conosco de que entender que eu sou o pão da vida é uma verdade que se compreende e que se explica, porque o pão é alimento. O pão material, alimento de sustentação para o corpo. O pão espiritual, Jesus, o alimento essencial para a garantia e a segurança do espírito em todos os tempos da humanidade, mas, sobretudo, nesses momentos de turbulência da transição planetária, em que todos nós não prescindimos da segurança de uma conexão segura, precisa, com a espiritualidade superior, para que possamos nos manter no reto caminho do equilíbrio, conduzindo-nos a passos certos, no rumo certo
do nosso ideal de renovação e de evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor, agradecidos, profundamente agradecidos, pelo pão do alimento espiritual que nos dás, pelos ensinamentos que viestes demonstrar como devem ser assimilados e vivenciados. Queremos, Pai amado, agradecer por tudo que nos tem sido dado, tantas bênçãos, o lar, a família, a nossa capacidade de produzir alguma coisa, o nosso entendimento no que concerne a prestarmos algum serviço a alguém, o encargo de vos testemunhar com a presença vossa em nosso coração, guiando-nos à conduta, fortalecendo-nos nos momentos de fraqueza, fazendo com que nós tenhamos coragem de extinguir os vícios que temos cultivado há milênios. Fortaleça-nos, Senhor. Aqui estamos a vos pedir, porque vós nos dissestes: pedi e obtereis, batei e a porta se vos abrirá, buscai e achareis. Estamos, Senhor, aos vossos pés, suplicando a continuidade da sua proteção, orientação e fortalecimento da fé e decisão em vos servir, transformando-nos para melhor. Abençoe-nos todos os instantes da nossa vida, fortalecei-nos na fé e receba, Jesus, o agradecimento do nosso coração, o reconhecimento por tantas bênçãos, tantas que nos são concedidas constantemente. Louvado seja, Senhor.